Então, boa noite novamente. Vou agora começar a gravar o nosso encontro e como a gente, combinou, a gente vai seguir com as preces, um pouquinho de silêncio. E aí a gente inicia o nosso capítulo 11 do Portões da Prática Budista, que vai ser agora o quarto pensamento, né? O Oceano de Sofrimento. Que seria assim, a culminância do estudo dos quatro pensamentos, na verdade, é fazer a gente gerar renúncia para de fato a gente realmente buscar o caminho, né? Compreender a natureza do sofrimento faz com que a gente possa ver a possibilidade da liberação do sofrimento. E aí a possibilidade da cessação do sofrimento gera a gente a querer um caminho óbvio. Se você vê a possibilidade de cessação, por que a gente vai continuar, né? Batendo com o prego na nossa cabeça. Então a gente vai querer se livrar de sofrimento, né? Encontrar um caminho que nos ajude a superar as causas dessa confusão, né? Então é isso. Então vamos lá, deixa eu compartilhar as preces aqui. Então, queridos, a gente vamos começar quietando um pouquinho, né, o nosso corpo, posicionando a nossa energia, a nossa motivação, buscando, aspirando o melhor que a gente pode, que é buscar a compreensão correta, completa dessa confusão nas nossas mentes, na nossa energia, na nossa ação, para que a gente possa de fato superar isso no nosso corpo, na nossa fala, na nossa mente, para poder a gente ser útil às outras pessoas com quem a gente tem contato, né, e a gente tornar significativa a nossa vida. Então é com essa motivação que a gente está aqui, né? Compreender a confusão e acessar um caminho genuíno de liberação. E Guru Rinpoche nos lembra, né? Guru Rinpoche simbolizando a lucidez viva que chegou até nós, né? Desde, no caso, o Buda Shakyamuni, mas aí no caso desde os seres no Tibete que foram, né, presenteados, né, com os ensinamentos do Buda a partir de Guru Rinpoche, e eles mantiveram com todo esforço, todo empenho, mantiveram esses ensinamentos vivos, assim, aprofundados, praticaram, geraram muitos ensinamentos que explicam, que aprofundam os ensinamentos do Buda. Então foi essa tradição de Guru Rinpoche que chegou até nós, a partir dos nossos lamas, né, a partir dos livros também que a gente está tendo acesso agora em língua portuguesa, em língua inglesa. O Dharma, a lucidez, encontra muitas formas de se manifestar, né? E chegar até nós. Mas o mais impactante para nós são os nossos mestres, né? Eles espelham para nós a possibilidade de, enquanto seres humanos, a gente se transformar completamente. Então a gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente já aprofundou esse primeiro pensamento que nos remete a reconhecer a preciosidade da nossa vida humana, as causas e condições que foram geradas em infinitas vidas passadas para que agora, nessa vida, a gente tenha tido esse nascimento humano, com todo esse corpo complexo, com inteligência, qualidades, e mais especialmente o fato da gente ter encontrado o Dharma vivo, genuíno, e nossos mestres, a Sangha, todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros que nos ajudam nesse processo. Então a gente se alegra, se empodera, a gente aprecia a nossa vida humana, nosso momento presente. Mas aí o segundo pensamento nos remete à natureza dos fenômenos, a natureza impermanente dos fenômenos. Lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente é convidado a olhar de forma profunda como as coisas são, como nosso corpo é, nossa experiência de eu é. Então a gente busca ver tudo está em constante mudança.
Nada tem uma existência que dura infinitamente. Então, com mais tempo ou menos tempo, tudo se transforma, está tudo em mudança. Então, a compreensão da impermanência nos leva a aproveitar cada momento como um momento de prática, não perdermos tempo, acolher cada circunstância como prática. A gente se relaciona com as circunstâncias de uma outra forma, a gente se abre para o momento presente, fica mais presente, mais atento, e procura transformar tudo em Dharma, transformar toda a felicidade, toda a diversidade em caminho, para não perdermos tempo. Depois a gente também é convidado a olhar para a natureza interdependente das causas e condições, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente é convidado a olhar a natureza da interdependência, a natureza interdependente de todos os fenômenos, de todas as causas e condições. E a gente vê, olhando, né, a lei de causa e efeito, a lei do karma, a gente vê que tudo está interligado. O ambiente, nosso comportamento, a nossa mente, todo o universo, está tudo interligado. Então com isso a gente cuida daquilo que está sob o nosso domínio, que são as nossas ações, em corpo, em fala e em mente, mas principalmente a nossa mente. Mas aí a gente usa todos os recursos, a disciplina, a transformação, até a gente poder usar a liberação completa de toda a confusão. Então a gente cuida das nossas ações, a gente se manter no caminho, gerando menos confusão para nós e para os outros, cultivando virtude. Por fim, a gente é convidado a olhar a natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento, vendo que a natureza contínua, os 3 reinos do Sansara, é um oceano de sofrimento. A gente vai ser convidado a olhar, né, a natureza do sofrimento desde a sua dimensão mais grosseira, dimensão mais sutil, menos aparente. Então a gente vai entender os 3 níveis de sofrimento: sofrimento do sofrimento, sofrimento da mudança, mas também, mais especialmente, a gente vai compreender o sofrimento todo pervasivo, que é o sofrimento da ignorância e da delusão, que é isso que sustenta toda a experiência de Sansara. Que a partir dele, desse sofrimento mais sutil, surgem os 3 venenos, surge a dualidade, né? Com a dualidade da nossa mente, frente à nossa experiência, surgem os kleshas, em especial os 3 venenos, que é o centro da roda da vida, né? Da experiência do Sansara. Então, compreendendo que esse sofrimento é construído, a gente entende o caminho da liberação, a possibilidade da cessação do sofrimento. Quando a gente contempla, então, os 4 pensamentos, o resultado é surgir essa energia da renúncia, ou a energia que o Lama Alohn Wallace costumava dizer do espírito de emergência. Você não quer mais, você vê o atoleiro e você quer emergir desse atoleiro né, da ignorância e da delusão, que é o Sansara. Então, ao me recordar disso, possa a minha mente, minha energia, o meu corpo voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então, é com essa decisão, com esse voto, com esse direcionamento, que a gente então renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. E dentre as 6 perfeições, todas são importantes, né? Porque na verdade uma é a base para a outra: generosidade, moralidade, paciência, energia constante,
concentração e sabedoria como a culminância delas. Sangye Chedan Tsaki Chaknam Lam Janchu Badu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsagi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupashu Sangye Chedan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Pentir Sangye Drupasho. Tendo renovado nosso voto de refúgio Bodhicitta, tendo contemplado os 4 pensamentos, é natural surgir em nós uma energia mais profunda, que é a energia que gera as aspirações, a Bodhicitta da aspiração. E aí é natural surgir em nós essa aspiração, né? Que todos os seres, nós, todos os seres, tenham a felicidade e suas causas. Como se fosse essas aspirações passam a ser a nossa bússola daqui para frente. Que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas. Que nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Essa alegria genuína, sem egoísmo. Que nós e todos os seres permaneçamos em grande equanimidade, uma paz genuína, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Essa total equanimidade. Então, com essas aspirações, com essa renovação do nosso voto de refúgio Bodhicitta, então a gente olha para Guru Rinpoche e a gente pode aí lembrar de todos os nossos mestres, do Buda, e a gente então renova com a prece das 7 linhas, a gente renova a nossa aspiração de seguir nesse caminho, né? E a gente pede as bênçãos para que toda a nossa confusão seja removida, que esse momento aqui de estudo, de prática juntos, possam, né, trazer para nós bênçãos, para que a gente possa compreender, aprofundar e praticar os ensinamentos. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche. Enquanto a gente então entoa a prece das 7 linhas 3 vezes, a gente imagina luzes vindo, bênçãos, né, forma de luzes vindo do coração de Guru Rinpoche, na nossa direção, na direção de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, a gente pode imaginar que essa luz, essas bênçãos, purifica toda a nossa confusão, como na prática de Vajrasattva. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu no Jansan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodruni Pema Jone Jesudra Kurdu Kadru Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jenge Loptir Shek Suso Guru Pema Siddhi Hum. Imagina as luzes em direção a todos os seres, especialmente aqueles que a gente quer ajudar nesse momento, a nós também em especial. Orgen Yugi Nujansan
Pema ge sadong polaya tsencha ge nyadrunye Pema jone je sudra kurdu kadru mampeko que Jesu daru ki jengi lap tie shek su so Guru Pema si ji hum. Então a gente sente o poder das nossas aspirações, o poder das bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem que se derramou sobre nós, sobre todos os seres, purificando, pelo menos nesse momento, toda a nossa confusão. A gente se deixa purificar. Então, com imensa alegria, Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, as cinco aspectos da mente de sabedoria, as 5 cores. Pode imaginar que essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça, mas a gente pode imaginar que ela se multiplica infinitamente e ela vai para o topo da cabeça de todos os seres. Ela então desce pelo nosso canal central, repousa em nossos corações. E aqui agora a gente pode sentir essa radiância, essa esfera luminosa agora repousando no nosso próprio coração, irradiando por todo o nosso corpo, todas as nossas células, toda a nossa energia, toda a nossa fala, toda a nossa mente, toda a nossa consciência. E essa radiância se projeta em todas as direções, tocando a tudo e a todos. Esse lugar, então, esse lugar espaçoso agora e pleno de qualidades, que é essa mente de sabedoria de Guru Rinpoche, que é inseparável da nossa própria mente, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A mente de sabedoria de Guru Rinpoche é inseparável da nossa mente, da mente de todos os seres. Ela é como espaço, com espaço pleno de qualidades. Espaço lúcido. Então vamos repousar aí por alguns instantes, com o nosso coração aquecido pelas nossas preces, com a reafirmação do nosso desejo mais profundo de liberar toda a nossa confusão, para que a gente possa manifestar essa lucidez que é a nossa herança, que é a nossa própria mente. A gente aspira sinceramente isso, manifestar essa mente. A gente se acomoda com o corpo relaxado e revigorado, sem nenhuma tensão. A gente desfruta dessa sensação de estar solto, aberto, estável.
Nessa abertura, a gente reconhece as qualidades naturais que brotam dela. Essa abertura brota naturalmente em imparcialidade. E a gente aspira que a nossa mente, na nossa mente e na mente de todos os seres, possa haver mais momentos de imparcialidade. Essa abertura também, ela naturalmente manifesta não agressão. E a gente aspira que possa haver mais momentos nesta mente, na nossa mente, e na mente de todos os seres, mais momentos de não agressão. Esse espaço aberto, lúcido, também manifesta naturalmente bondade compassiva, bondade amorosa. Então a gente renova essa aspiração, que possa haver mais momentos de bondade amorosa nesta nossa mente e na mente de todos os seres. Por fim, a qualidade de mente aberta, livre de quaisquer preconceitos, amarras, visões enganosas, ela possa se manifestar como agora, porque a gente pode ter experimentado por alguns instantes essa abertura, que tudo acolhe. Então agora a gente deixa ser essas aspirações, essas qualidades que o Eric chama das 4 flores. A gente apenas inspirando e expirando naturalmente. A gente deixa ser. Essa abertura com todas essas qualidades: imparcialidade, não agressão, amor, a bondade e mente aberta. E é com essa mente, então, aberta e compassiva, lúcida, a gente, então, inicia o nosso encontro hoje. Vou liberar aqui os microfones. Liberado, Viviane chegou, Miriam. Boa noite para vocês, queridos. Tudo bem? Ainda tô com um restinho de tosse aqui. Não quer me largar. Vocês têm feito? Vocês estão todos aqui estão no body training? Vocês têm feito, né, essa sequência de práticas, né, que o Eric sugeriu, né, bem legal, assim, né, bem
assim, traz uma calma, assim, né? Traz uma... A gente faz, como ele diz assim, essa sensação de que voltar para casa, assim. Um lugar de conforto, né? De bem-estar. Né? Mais aberto, né? Aberto, né? Pronto para interagir, né? Oi, Ana ou Paulo. E eu faço também quando eu vejo que tem pensamentos, os pensamentos mais beligerantes, né, que vão se armando assim, quando eu vejo que eles estão lá, aí eu paro, Faz suspiro aí gentil. faço suspiro gentil e falo que haja mais momentos de não agressividade para essa mente, para todas as mentes. E assim vou fazendo, e aí aquilo se Vai acalmando, a dissolve. gente não se deixa arrastar, né? É É, isso mesmo, é isso porque mesmo. é como uma coisa que está querendo explodir, né? Então, se É, você alimenta esses pensamentos, com de certeza. repente vai. Então, Com certeza. Esse é eu um antídoto, observo, né? É o é, antídoto pra gente assim, lembrar de fazer a prática é o ponto, assim, né? De pelo menos, né, a gente respirar, né? aham, E aí olhar e deixar essa. E aí quando a gente traz as aspirações fica mais potente mesmo, né? Quando a gente traz as aspirações das 4 flores, depois as 4 qualidades incomensuráveis, fica mais potente, né? hum, Traz uma energia para nossa prática, né? De fato, né? Traz nossa, um sentido, né? Um significado. Porque não é só uma quietude, né? Vazia, né? Como ele diz assim, né? É uma quietude amorosa, né? Compassiva, né? Que busca se acolher também. A gente começa nos acolhendo. Se a gente não se acolhe, é difícil a gente acolher o outro, né? Acolher a nossa confusão, né? A gente não tem como acolher a do outro, né? Então é isso. Obrigada, Yania. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso capítulo 11, Oceano de Sofrimento. Então deixa eu compartilhar aqui. Já está aqui no Kindle. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Então, nós vamos então iniciar agora o capítulo 11, né, dos nossos, dessa parte 2, né, que a gente está olhando os 4 pensamentos. Aí depois que a gente veja que nós estamos na parte 2, vimos a parte 1, né, a descoberta do caminho da liberação, quando ele fala dos 3 venenos, né, ele foi logo no primeira parte, ele foi logo no cerne da coisa. Mas aí ele vai falar, né, ele sabe que para a gente enfrentar diretamente, assim, não dá para enfrentar diretamente os kleshas sem um processo, né, sem um processo, porque agora nós somos completamente arrastados. Então ele, né, ensina pra gente os 4 pensamentos, que é a fundação do caminho, é a base sobre a qual o caminho vai surgir, né? Então, aí a gente tá vendo aqui na parte 2 os 4 pensamentos, e a gente vai agora pro quarto, né? Antes ele começou com a importância dos 4 pensamentos, o lama, o fato de a gente ter alguém, né, um guia nesse processo. E aí a gente viu os 3 pensamentos anteriores e agora o quarto. E ainda vai ter um capítulozinho interessante que é como contemplar os 4 pensamentos, que é a chave que ele vai dar nesse livro aqui de como a gente fazer, né, essa prática. Que ele já dá também na prática do Nondro, né, lá naquele livro que a gente está usando complementarmente, né. Como a gente contemplar cada um, né. Então ele que vai aduzir outras reflexões aqui nesse capítulo, né? Assim que a gente terminar esse do Oceano de Sofrimento. E aí, com isso, a gente vai para a parte 3, que é o refúgio e a bodhicitta, que é o que vai surgir naturalmente. A energia da renúncia da compreensão da confusão e do sofrimento evitável que a gente né, experiencia, aí a gente natural surge em nós, eu não quero mais isso, 180 graus, como, né? Os 4 pensamentos que revolucionam a nossa perspectiva, né? Porque a gente vai ver que, pô, não vou seguir mais por aí. Eu tenho um caminho diferente. E aí surge o refúgio nas 3 joias, né? E o voto do Bodhisattva. Porque a gente sabe que a gente não vai estar sozinho nesse processo, porque da mesma forma que a gente tem o potencial de se liberar de sofrimento, todos os seres também têm, né? Então é natural o Bodhicitta surgir, porque a gente tem filho, tem marido, tem irmão, tem mãe, e a gente vai querer que todos eles também se liberem desse sofrimento. Tem todos os seres do onde a gente está, do nosso país, do nosso, né? Enfim, né? Então, é a culminância da contemplação dos 4 pensamentos. Então, agora a gente vai olhar o terceiro, né?
O quarto, o oceano de sofrimento. Então vamos lá. Então ele disse, né? Ele diz, no anterior a gente viu o karma, questão, o poder aí de como é que as nossas ações em corpo, em fala e em mente geram as consequências, né? A virtude, a não virtude traz consequências para nossa vida, né? A virtude nos leva à felicidade e a não virtude nos leva ao sofrimento. Né? Essa é a compreensão da interdependência das causas e condições e das consequências que vêm disso, né? Aí ele vai dizer, então, ele começa dizendo, né? Então, o resultado de todas as ações que praticamos em corpo, em fala, em mente, né, forma a trama da nossa vida. O resultado. Como a trama de um tapete. Cada fio, cada detalhe. Então, o resultado das nossas ações que praticamos vai formando a trama. Porque aí, uma vez que a gente pratica, tem um determinado resultado, aquele resultado faz surgir em nós uma reatividade, aquela reatividade faz a gente produzir mais, né, percepções, mais kleshas. E aí a gente vai tecendo a nossa vida, né? Vai tecendo a nossa vida. O nosso mundo vai se conformando, vai tomando forma, né? Cada um de nós continua a tecer diferentes realidades físicas e ambientais. Então, da mesma forma que as nossas ações em corpo, fala e mente nos afetam diretamente, e afetam também o nosso entorno, né? Então, cada um de nós continua a tecer diferentes realidades físicas e ambientais, amarrando-se com mais força aos ciclos de sofrimento. Porque aí a gente está, aqui a gente está operando sem lucidez, né? Sem entender o processo, né? De como é que a gente constrói as realidades, né? Como é que a nossa mente constrói as realidades, né? E a gente preso nesse ciclo, né? Quando a gente vai compreender agora, o sofrimento realmente vai levar a gente para olhar diretamente para nossa mente. Porque a gente vai ver que o nível mais sutil de sofrimento é o sofrimento todo pervasivo, que é o sofrimento que vem da gente não reconhecer como a nossa mente cria a realidade, né? Ou seja, a gente operar com delusão e com ignorância. Então, a compreensão do sofrimento vai nos levar realmente ao caminho de liberação, né? Que é a compreensão desse nível mais sutil do sofrimento. Então, nossa experiência depende do nosso karma, que produz graus variados de enganos e ilusões. Então, a gente vai ter, seres vão ter karma para um determinado tipo de sofrimento, e, né, outros seres vão ter karma para... No reino humano mesmo, a gente pode ver diferentes circunstâncias, né? Uns estão agora usufruindo de uma felicidade, de uma paz, enquanto outros estão vivendo um sofrimento terrível, inimaginável. Então, como pode, né? Mesmo tipo de mente, vivenciar experiências tão assim, né? Outros, né? Carência, outros dor. Então, nossa experiência depende do nosso karma, que produz graus variados de enganos e ilusões. Se os venenos da mente são intensos, experimentamos uma realidade muito dolorosa, uma realidade que é infernal, né? Que chama de inferno, é uma coisa muito dolorosa, né? Se os venenos da mente são intensos, né? Agora, se os venenos da mente se reduzem, nossa realidade se torna menos severa, mais agradável. Aí vem aquela ideia dos reinos inferiores, reinos superiores, né? Na roda da vida, né? Mostra um pouco isso, né? Quando a mente está sob o poder de emoções muito intensas, a gente está meio que no ciclo dos reinos infernais, né? Reinos inferiores. Quando a nossa mente está com os venenos mais reduzidos, mais brandos, a gente está vivenciando pode estar vivenciando reinos superiores, né? Aí ele fala, né? Então, quando os venenos são intensos, experimentamos uma realidade muito dolorosa, infernal. Se os venenos se reduzem, nossa realidade se torna menos severa, mais agradável. Buda falou sobre o sofrimento do mesmo modo que falaríamos sobre a doença aos doentes.
para ajudá-los a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Então foi com essa analogia que o Buda, com essa analogia do médico, né, da doença e do tratamento, que é colocado o Dharma, né? A gente tem uma condição de sofrimento que ele é construído, que é como uma doença, ela surge de causas e condições. Quando as causas e condições são debeladas, a doença cessa. Então, um pouco nessa perspectiva, né? O sofrimento não é uma coisa real, né? É uma realidade, mas ele não tem uma realidade intrínseca, porque vai depender de como a gente percebe, de como a nossa mente se relaciona com a experiência. Então é como a nossa mente a chave aqui para a gente experimentar o sofrimento. É a nossa mente, né? Porque a gente pode experimentar, por exemplo, você pode imaginar assim, seres como Jesus Cristo, por exemplo, experimentando uma situação difícil da crucificação, por exemplo, ou, por exemplo, exemplos de mestres que foram torturados também, por exemplo, tibetanos, foram torturados pelos chineses, que eles experimentaram as condições de tortura de uma outra mente, de um outro lugar. Então, as condições externas não determinam a experiência. Quem determina a experiência é a nossa mente, né? Um pouco isso. E a nossa mente é que, na verdade, essa experiência que digamos assim, a sustentação dessa experiência é que vai fazer a nossa experiência de mundo, assim, né? Então, por isso que uns experimentam inferno, outros vão experimentar fantasmas famintos, reino dos fantasmas famintos, outros vão experimentar reino dos deuses, outros vão experimentar terra pura. Terra pura, né? Mas é a condição da mente que determina isso, né? É o filtro. Então ele vai dizer, então o Buda falou sobre o sofrimento do mesmo modo que falaríamos sobre a doença aos doentes, para que a gente pudesse compreender a enfermidade, compreender a doença, as causas da doença e os tratamentos possíveis, que é o caminho, a liberação. Então, se não houvesse cura para o sofrimento, não haveria por que discuti-lo. Mas o fato é que a cura existe. Mas o fato de que a cura existe faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento de forma profunda para podermos tratá-lo. Por isso não é à toa que a primeira nobre verdade, os ensinamentos do Buda, o primeiro ensinamento que ele deu foi sobre o sofrimento, né? A primeira nobre verdade, ele falou da realidade do sofrimento, da experiência do sofrimento. Ele vai falar dos 3 tipos de sofrimento. Depois ele vai falar da segunda nobre verdade, as causas do sofrimento. Depois ele vai falar da cessação. Quando a gente entende as causas do sofrimento, a gente vai entender a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. Quando a gente entende esse processo, é que a gente está pronto para iniciar o caminho, que é a quarta nobre verdade. Sem isso, a gente não tem como realmente, de fato, entrar num caminho de liberação, porque a gente não está entendendo o processo da confusão e como é que ela se dá, né? O processo do sofrimento. Por isso é importante entender a natureza do sofrimento, para poder a gente realmente o caminho se descortinar para nós, um caminho genuíno, de transformação genuína, né? De transformação genuína, senão a gente pode entrar num caminho só para sustentar uma identidade, né? Não é um caminho de transformação. A gente entra em vários processos, às vezes, para sustentar a identidade, porque a gente quer melhorar ali, a gente quer estar bem aqui, a gente quer fugir disso aqui. A gente não é um caminho de transformação genuíno. A gente precisa entender a natureza da nossa confusão mesmo, do nosso sofrimento. Por que a gente sofre? Por que a gente tem, né, medo, raiva? O que isso causa, né? Então, orgulho, inveja, né? Então, é um pouco esse o processo. Por isso que é importante a gente olhar. E se a gente não olhar, a gente não vai conseguir atravessar. Porque o processo de lucidez é um processo de reconhecer. Não é um processo de jogar por debaixo do tapete e encontrar alguma coisa lá que está lá em algum lugar, perfeita. Não. É atravessar. O processo de lucidez é como se fosse uma luz que vai atravessando a confusão, a nossa experiência. E olhando para ela como ela é. Aí a gente vê a realidade como ela é.
Não vai sair, não tirar nada do lugar. O que vai mudar é a nossa mente, né? A nossa percepção. Claro que na nossa percepção muda, naturalmente as coisas ao nosso redor mudam, porque a gente vai agora sustentar uma outra realidade. Né? No sentido de a gente não vai estar mais reificando, sustentando as nossas identidades usuais, né? Então, nesse sentido, assim, né? E pode ser que, aparentemente, para os outros, nada aparentemente mude. Mas, da nossa perspectiva, as coisas vão ser diferentes, né? Porque a gente vai estar se relacionando de um outro lugar, né? Isso faz sentido, né? Vocês lembram? Eu pensei em a gente ver antes de iniciar ali, dá uma olhadinha de novo naquele quadro da Roda da Vida. Só para dar uma olhadinha nele, aquele ensinamento da Roda da Vida, né? Só para a gente se lembrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, que eu tenho ele aqui. Essa aqui é a imagem que está lá no templo do Caminho do Meio. Lá em Viamão. Certo? É um afresco lá do templo. Então aqui a imagem, esse ensinamento, esse quadro aqui, né, esse ensinamento, né, que foi transmitido pictoricamente, né, não esse exatamente, porque esse foi pintado lá, mas eles são pintados de uma forma muito padrão, assim, né. Então esse ensinamento, na verdade, é uma forma profunda de olhar todo o caminho, toda a visão do Buda, né, do caminho. Então essa bolha aqui, na verdade a gente já olha para a bolha, né? A gente já olha para cá, para a bolha. A gente olha para esse bicho feio aqui, que é o Senhor da Roda, né? O Senhor da Roda mostra um pouco que essa roda ela é instável, né? Ele gira a roda, ela é instável, como se fosse uma bolha. Mas o Buda mesmo, ele repousa fora dessa bolha. Apesar de ter um budinha em cada secção aqui tem vários círculos, né? Esse círculo interior, que representa o centro da roda a roda do Sansara, a experiência do Sansara. Tem esse centro aqui, que tem os 3 animais. Depois tem um outro centro aqui ao redor que representa as ações virtuosas, levando aos reinos superiores, e ações não virtuosas, levando aos reinos inferiores. Então, meio que as ações, né, kármica, assim, né? As consequências das nossas ações. A virtude leva a reino superior, não virtude leva a reino inferior. E aqui esse outro círculo mostra exatamente as experiências que vão surgir a partir dos 3 venenos. A nossa mente operando com os 3 venenos fazem a gente gerar ações virtuosas e ações desvirtuosas, né? E ações virtuosas vão nos levar aos reinos superiores, que são esses 3 aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Reino dos humanos, reino dos semideuses, reino dos deuses mundanos, e as ações desvirtuosas vão nos levar aos reinos inferiores. Reino dos animais, reino dos fantasmas famintos, reino dos infernos. Certo? Então aqui os reinos inferiores, os 3 reinos inferiores, e aqui os 3 reinos superiores, humanos, semideuses e deuses. Deuses invejosos e deuses mundanos, né? Só que esse ensinamento, ele é completo, né? Esse ensinamento aqui da roda da vida, essa imagem toda é um ensinamento completo. Ele mostra como é que a mente operando com os três venenos gera essa experiência dos 6 reinos, gera as ações virtuosas e não virtuosas que geram as experiências dos 6 reinos, né? E ele explica como é que essa mente que é livre, a mente livre está representada por esse céu aqui, ó, onde o Buda está. O Buda está no céu, né? Usando a analogia do céu, do espaço lúcido, né? Apontando a lua. Ó. Aí é sempre a imagem da lucidez é o quê? Um céu com uma lua, né? Assim, né? Ou o sol, vamos chamar assim. A luz do sol ela é muito intensa. Eles gostam de usar um pouco a luz da lua, que é uma luz mais suave, assim, né? Mas a lucidez, a mente lúcida é aquela com um espaço luminoso, vazio, luminoso. Então, vazio representado pelo céu e o luminoso representado pela lua aqui, né? Que experiencia, né? Digamos assim. E aí, o Buda está aqui, né? A mente lúcida está repousando no céu, né? E como é que essa mente, né? Que é essa experiência
de céu, ela pode se estreitar. Ela pode se estreitar no momento em que ela não reconhece a sua verdadeira natureza, que é o primeiro elo. Aqui está os 12 elos da originação interdependente, que é esse ciclo aqui que explica a vidya, e aí vai, né? Sanskara, Vijnana, né, as marcas mentais, a ignorância e a delusão geram as marcas mentais, que gera a consciência dual, que gera a não me forma, que gera um direcionamento para que surja uma materialização, que são os sentidos, né? Sérgio, né? Vai surgir um corpo aqui, né? Condicionado por essas marcas mentais, essas energias, e aí surge o contato, que são essas janelinhas aqui, como fosse o corpo, agora com os sentidos operando, né? Aí a partir do contato surge a sensação. O contato está aqui, desculpa, não, surge o corpo aqui, com as 6 consciências operando, que é o macaquinho e mais né? A mente operando agora a partir das janelas do olhos, nariz, ouvidos, nariz, língua e tato, né? E a própria mente. E aí, com isso, a gente tem experiência de mundo. Essa mente vai experimentar o mundo, que é o contato. E aí ela vai gostar ou não gostar, que é a experiência de Vedana. Eu gosto e não gosto, no sentido de você vai se atrair ou vai repelir a experiência. E aí vem as escolhas, né? Desejo e apego, né? Desejo, depois apego às fixações, depois o nascimento das identidades, depois a sustentação da vida, daquelas identidades, e o envelhecimento e morte, que é o 12º elo. Então, isso aqui é como essa mente que é livre, ela se enrola e ela vai experienciar, né, o 10º, ela vai surgir, né, o 11º elo, num desses reinos aqui. Ela vai experienciar, dependendo das nossas marcas kármicas, vai experienciar um corpo num desses reinos aqui. Ou reinos inferiores ou reinos superiores. Né? E aí, a gente vai num ciclo infindável. Que essa mente continua, vai morrer, mas aí ela segue o sono da morte. Se ela não tiver lucidez, ela segue de novo com a vidya, sanskara, mesma coisa, vijnana, certo? Nome e forma, namarupa, né? Aí surge todo o processo de novo. E o ciclo fica infindável. O rompimento do ciclo está representado aqui por esse arco-íris saindo aqui. Ele está saindo do reino dos semideuses aqui. Porque eu acho que é interessante mesmo que seja dos semideuses, porque eu estava pensando isso olhando hoje. Por que ele está desenhado o processo do caminho, a energia do caminho, que aí vem uma terrinha pura aqui na nuvem? O caminho, a prática, ela está aqui, ela não está dentro do... A mente da prática, quando a gente toma refúgio e começa a fazer as práticas, Shamatha, Vipassana, essa mente de Shamatha e Vipassana, ela não está no Sansara, mas ela não está liberada completamente. Mas ela está indo em direção ao céu, né? Então ela está numa terra, ela está indo em direção à terra pura, que é um reconhecimento das qualidades toda dessa mente, né? E ela está aqui saindo dos semideuses, porque eu vejo, ele não sai realmente do reino dos humanos, e também não é no reino dos deuses mundanos. Os semideuses, eles têm uma energia de buscar uma coisa melhor, né? O semideus, ele não fica invejando os deuses, buscando uma coisa melhor. Então essa energia de buscar uma coisa melhor, eu acho que é o que nos impulsiona, né? A gente, quando contempla os 4 pensamentos, a gente vê, não, eu não quero no reino humano seguir nessa vidinha aqui, né? Só sustentando a nossa experiência comum, convencional. Eu quero sair. Então é como se a energia do reino dos deuses um pouco, né? Semideuses, né? Surgisse em nós um pouco assim, né? Não sei. Então, essa aí foi uma ilação que eu fiz, porque tá saindo aqui o caminho tá saindo aqui exatamente pelo menos o Lama Santen, o desenho foi que o Lama Santen, né, fez a menina pintar aqui o caminho, né? Tá vendo aqui o caminho de saída aqui da roda da vida, tem um caminho de saída que vai nos levar em direção à terra pura e depois a lucidez completa. A terra pura de Amitabha, né? Que vai ser a lucidez completa. No caso Amitabha, porque é o mestre da tradição Nyingma, né? É como o Buda Buda Amitabha, né? Oi, Marcele, quer dizer alguma coisa? É porque em cada reinozinho também tem um, Não, em cada reinozinho tem um Buda. budinha, né? Tem um É, Budinha. como se Mas fosse assim, a pressionar, né? Para é dar a uma possibilidade de indicação. sair, exatamente, a possibilidade de sair. Aqui o Lama, quando fez a
a demonstração de onde estaria o caminho, onde é que está a mente que está praticando? Ela não está aqui, ela está num processo de ir em direção à terra pura, né? Por exemplo. E aí, para repousar no céu como um Buda, né? Para atingir a liberação completa, né? Então, eu gosto de ver essa imagem. É interessante essa imagem, assim, né? Da gente bem legal. entender o caminho, assim, a liberação da mente, né? Entender a liberação da mente, né? Por que que tem a parte inferior de um tigre e fora tem que nem uma pessoa vendo televisão? Não Ah, isso entendi. aqui foi o lama que... Deixa eu botar aqui. Aqui é para mostrar um pouco... aqui os fenômenos dançam, quando tá lá no livro A Roda da Vida. Eu nunca perguntei ao Lama Santa indiretamente, assim, sabe? Exatamente por que foi que ele escolheu essa figura aqui. Se você pegar o livro do Lama A Roda da Vida, Eu tenho. né? Que ele explica um pouco. Você vai ver que quando ele tá no capítulo lá, os fenômenos dançam, ele mostra um pouco aqui, né? Esses seres aqui no... Tá do lado de fora da roda, né? Eu não sei por que ele deixou do lado de fora da roda, mas aqui ele tá representando a vacuidade um pouco. A vacuidade da experiência, a vacuidade aqui. Talvez nessa dimensão do céu, né? Nessa dimensão do caminho, ele tem a vacuidade como a base, né? Na verdade, a vacuidade é a base do processo de você encontrar o céu, né? A vacuidade. Então, eu imagino isso, assim. Ele representa a vacuidade. Você olha aqui, você pode imaginar, você tá lá na televisão assistindo seu filme, mas você não tem noção de que aquilo ali é uma construção completa, né? Então, aqui ele botou como um... Ver aqui, ó, você aqui no... É uma caveirinha, né? Uma caveirinha aqui, né? Representando um pouco a vacuidade, né? Que é a natureza dos fenômenos, né? E tá aqui E na por que Terra, essa né? parte, e por que essa parte do tigre aí, Eu sei acho que é lá? a roupa, aí não sei. Aqui eles Aí usam não muito tem nada. peles de tigre, né? Porque aqui ele tá representando o Maharaja, né? Essa é a roupa do Maharaja. Ele tem. O tigre também representa a força, a energia, né? Tá. Eles estão vestidos com peles de animais, né? Assim, né? Os Buda irados, né? Normalmente, assim, né? Aqui é um Buda irado, né? Assim, mostrando a natureza vazia dessa bolha, né? De Sansara, né? A nossa mente presa aqui às nossas experiências. Então, o reino dos humanos é vazio, o reino dos deuses é vazio de existência inerente, o reino dos semideuses também, mas o reino dos infernos também, dos animais também, né? E dos fantasmas famintos também, né? Então, a experiência toda é vazia, né? De existência inerente. Mas a gente, enquanto está experimentando ali, a gente tem uma sensação de realidade mesmo, né? Por isso a gente experiencia sofrimento. Porque a gente tem uma experiência de realidade. Né? Então, esse é o convite agora para a gente olhar a experiência de sofrimento, ver como ela é. Para poder ver a possibilidade de liberação dela, né? Então, vamos lá. Shagdu de novo. Vamos ver aqui o que ele vai nos dizer. Então ele vai dizer, o fato de que a cura existe, o fato de que a cura existe faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento para podermos tratá-lo. Há 3 tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento da mudança. Nada é confiável, né? Da impermanência. Ou nada é confiável ou consistente. Por maior que seja a nossa esperança em ter uma base sólida sobre a qual nos apoiar, tudo aquilo com o que contamos sempre se corrói, criando grande dor. Então, esse é o sofrimento da mudança. Tudo que a gente experiencia está sujeito à mudança. Então, é o sofrimento da impermanência. Por isso que é o primeiro tópico, assim, que nós somos convidados a contemplar. Isso dura, né, como no treinamento que a gente está fazendo com o Eric, né? Então, primeiro, que é pra gente ver esse sofrimento que permeia toda a nossa vida. Porque a gente quer que as coisas se sustentem. Da mínima coisa, a coisa maior. Mas ele não tem nada que se sustente. E por isso a gente sofre. Porque a gente quer que se sustente e não são assim, né? Então, o segundo é o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento. Uma coisa ruim acontece após a outra e parece não haver justiça alguma nesse processo. Quando pensamos que a situação em que estamos não pode ficar pior, ela fica. A pessoa é pobre, mas aí vem uma enchente, arrasta a casa dela,
né? A pessoa vive lá na favela, né? Tentando sobreviver, né? Vive com situações onde não tem nenhuma, né? Onde o Estado não está ali fornecendo as condições mínimas, então está sujeito à violência de outras forças que sustentam ali, as milícias, facções. Ainda vem depois por cima o Estado, que devia trazer, por exemplo, né, mais algum tipo de segurança, e vem e destrói tudo, por exemplo, né? Uma chacina dessa e tal. Então, sem cuidado, sem... Então a pessoa, imagine, sofrimento do sofrimento. Também quando pensamos que a situação em que estamos não pode ficar pior, ela fica. Perdemos dinheiro, depois um parente, alguém morre, né? A gente pode ter, por exemplo, né? Foi roubado, aí para não ficar pior, né? Bom, alguém morre, aí perdemos a juventude, né? Começamos a envelhecer, enfim, né? Há inúmeras maneiras pelas quais sofremos. Esse é o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento. E o terceiro é o sofrimento que tudo permeia. Então, aí é o sofrimento mais sutil, que esse é o sofrimento que os ensinamentos do Buda que o Dharma vai tratar. Então, da mesma forma que quando você espreme, aí ele vai fazer uma analogia aqui, como é que é esse sofrimento que tudo permeia? Toda a nossa experiência, apesar de dela parecer ser boa, não está com nenhum sofrimento, não tá, a impermanência não bateu, mas ela é sofrimento por natureza. Aí por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer, da mesma forma que quando você espreme uma semente de gergelim, você constata que ela está impregnada de óleo, não estava aparente, mas você espremeu, você vê um óleo, pode parecer que a nossa vida seja feliz, porque não tem nenhuma coisa dessas ruim acontecendo. Mas, sob a pressão do amadurecimento do karma, sofremos. Então, basta uma circunstância mudar, uma coisinha, um ventinho passar de um certo jeito, a gente vai sofrer. Porque a gente está, na verdade, sustentando uma experiência de felicidade condicionada por vários fatores, que a gente nem se dá conta. Aí ele vai dizer, tão certo quanto o fato de que nascemos é o fato de que iremos adoecer, envelhecer e morrer. Aí aqui os mestres gostam de dizer, Lama Santen é um, que nós vivemos entre a experiência do Sansara é como se a gente vivesse entre 4 montanhas. A montanha do nascimento, a montanha do envelhecimento, da doença, do envelhecimento e da morte. E a gente não consegue escapar delas. Né? Então, dentro do Sansara, existem incontáveis seres cujo sofrimento é, de longe, maior do que o nosso. Aqui ele vai colocar uns percentuais aqui que ele não explica, mas vamos considerar que é o Shagadu que está dizendo. Então, 95% deles, né, dentro do Sansara, aí imagina aquela roda do Sansara ali. O reino do desejo, 6 reinos, aí o reino da forma e o reino da não forma. Então, dentro do Sansara, existem incontáveis seres cujo sofrimento é, de longe, maior do que o nosso. Basta a gente imaginar, eles sempre gostam de pensar assim, numericamente. Se você colocar o reino dos humanos, o reino dos animais, tem muito mais animais do que humanos. Né? Aí, se considerar reino dos fantasmas famintos, que a gente não imagina quantos seres estão ali, reino dos infernos, reino dos semideuses, reino dos deuses, né? Mas principalmente os reinos inferiores, né? Reino dos animais, reino dos fantasmas famintos, reino dos infernos. Então, 95% deles experimentam uma realidade brutal. A vida de apenas 5%, ele está colocando humanos, semideuses e deuses mundanos como 5% de seres. Porque são poucos os seres que, né, digamos assim, atuam com virtude, né, cultivam virtude. A maioria cultiva não virtude. Então, compõe os reinos inferiores, que são muito mais populosos. Né? Então, tem muito mais seres em sofrimento intenso do que nós.
seres humanos, né, que fazemos parte de um dos 3 reinos superiores, né, junto com os deuses e semideuses. Então, humanos, a vida de apenas 5%, né, os humanos, semideuses e deuses mundanos, é relativamente bem afortunada. Entretanto, nós humanos frequentemente nos lamentamos da nossa existência, queixando-nos amargamente dos nossos terríveis problemas. Nunca nos sentiríamos assim se tivéssemos uma noção do tremendo grau de sofrimento que existe em outros reinos. A pior de todas as experiências humanas, e aí a gente pode, inclusive, dentro do reino humano, imaginar a quantidade de pessoas que estão em condições mais favoráveis e a quantidade de pessoas que estão em condições menos favoráveis. Se a gente só pensar aí dentro do reino humano, a gente já vai ver que provavelmente a nossa condição de estar aqui agora, contemplando, é uma situação muito melhor do que incontáveis seres humanos que estão em situações, né, de alienação, de violência, de dor, né? Então, de pobreza, de miséria. Então nunca nos sentiríamos assim se tivéssemos uma noção do tremendo grau de sofrimento que existe em outros reinos. A pior de todas as experiências humanas, é ainda 1000 vezes mais tolerável do que aquilo que os seres que menos sofrem nos reinos inferiores têm de suportar. A gente tem uma ideia do grau de sofrimento que permeia o sofrimento do reino dos humanos, como, por exemplo, o sofrimento do reino dos infernos. A pior experiência que um humano pode passar é infinitamente menor do que a melhor experiência que os seres dos infernos têm que suportar. Então, ele está dando assim uma ideia para a gente da diferença que é nascer como um ser humano e nascer no inferno. Num dos 18 infernos, né? Esse sofrimento é tão lancinante que mal podemos concebê-lo. Sua duração é insondável. Ou seja, além dele ser intenso, que a gente não pode nem imaginar, ele é interminável. Tem uma expressão que parece interminável. Para alguns seres, até que se passem centenas de milhares de anos, ou às vezes eras inteiras, nem mesmo a morte serve como fuga. Isso para os reinos dos infernos aí, que tem vários tipos de inferno. Então, a maioria dos seres nesses reinos inferiores, né, dos infernos, não dispõe de tempo para ajudar a si próprios. O sofrimento, que é uma coisa diferente de nós, né? Nós temos tempo para nos ajudar, seres humanos, né? E especialmente nós, seres humanos com uma vida humana preciosa, que é o caso da gente ter o Dharma, ter um caminho, né? O sofrimento é sempre tão intenso para os seres, né, dos infernos, que eles não têm um instante ou uma oportunidade sequer para meditar ou para examinar a si mesmos ou a vida, né, a si mesmos ou a vida de um ângulo diferente. Isso também pode ser os animais, né, os fantasmas famintos também. Outros seres em reinos superiores, eles vivem embriagados de prazer. Aí já os deuses e semideuses. Um falso contentamento os impede de usar as condições propícias de que desfrutam para criar as condições de felicidade futura. Então ele está comparando, né, a nossa experiência de reino humano com a experiência dos reinos inferiores. Eles são infinitamente mais dolorosas e eles não têm tempo para praticar. Tem condições para praticar. E já os seres dos reinos superiores, deuses e semideuses, eles, mundanos, são embriagados de prazer. Então, esse falso contentamento que eles vivenciam impede eles de usar as condições propícias que têm, né, para desfrutar, para criar mais condições favoráveis, mais virtude.
porque eles ficam embriagados com prazer, né? Quando sua vida longa, né, desses reinos superiores inevitavelmente chega ao fim e vêem seu renascimento futuro nos reinos inferiores, porque a roda gira, né? Então, chegou no ápice do reino dos deuses, vai cair para um reino inferior, seja humano, né? Semideus, animal, inferno, é um reino inferior. Então, os reinos dos deuses vão cair para um reino inferior dentro da roda do Sansara. Então, quando sua longa vida inevitavelmente chega ao fim e vêem seu renascimento futuro nos reinos inferiores, eles experimentam um terrível sofrimento. Tipo assim, né? De um arrependimento avassalador. Pode imaginar, né? Então, a ideia de que podemos vivenciar reinos de sofrimento que chamamos de infernos deixa muitas pessoas céticas ou enraivecidas. Elas não acreditam em inferno. Elas pensam que esse conceito não passa de uma tática que algumas religiões empregam para assustar e controlar as pessoas. A gente pode ter esse sentimento, principalmente a gente que vem de uma cultura cristã, onde pode ter sofrido muita pressão, né? Tipo, se você não fizer isso, vai pro inferno, né? Aquela coisa assim, né? Mas com uma coisa assim punitiva, né? E que você fica lá e, né? Meio que um inferno reificado, né? Assim, né? Então pensam que esse conceito não passa de uma tática que algumas religiões empregam para assustar e controlar as pessoas. Em certo sentido, é verdade que o inferno não existe. Se fizermos uso de toda a tecnologia do mundo para tentar chegar ao centro da Terra, por exemplo, nunca acharemos o inferno. Se for procurar mesmo onde é que o inferno está, das outras religiões, seja o que for, você não vai encontrar. E mesmo esse inferno que é apontado nos ensinamentos do Buda. Você não vai encontrar um inferno em algum lugar. No entanto, muitos seres estão sofrendo no reino dos infernos neste exato momento. Porque ele não é um lugar, ele é uma experiência. Aí é diferente. É nesse sentido que... Então, o inferno é o reflexo dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que eles produzem. Se não forem controlados, esses, né, os enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosas, se eles não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Então, você pode imaginar uma pessoa que se a gente conheceu que era equilibrada, e em algum momento da vida ela se desequilibrou completamente e, por exemplo, entra dentro de uma... Acho que a gente pode ter processos de pessoas que podem estar vivenciando, né, um inferno, uma situação infernal, que por exemplo, há pessoas que se aproximam, por exemplo, de uma... ou tem um processo mental, né, profundo, assim, desequilíbrio mental instalado, ou se aproximam muito da depressão, né? Então as pessoas vivenciam uma situação limite, assim, que é como se fosse ela entrando dentro de um poço sem saída, assim, né? A pessoa fica trancada dentro de uma experiência que ela não consegue sair, né? E aí ela vivencia uma situação muito difícil, muito aperto, assim, muita dor, muito sofrimento, né? Então, então se não forem, se o inferno é o reflexo dos enganos e fantasias, já vou pegar para a tua linha. O inferno é o reflexo dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que eles produzem. Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Os praticantes precisam ser cuidadosos. Alguns podem pensar: minha meditação é tão profunda que eu não tenho que me preocupar com karma. Não é necessária muita delusão para renascer no inferno. Cuidado, um pouco. Está dizendo assim, né? Cuidado. Oi, Aninha.
Aqui existem dois aspectos, né, que eu penso. Você estar no reino dos infernos com o corpo humano, através de uma mente Desequilibrada, doente ou totalmente. desequilibrada, Uhum. e, enfim, né, nessa situação, ou então raivosa, isso. E também, quando você Depois morre, da morte, né? está não sei, posso estar Num falando corpo. besteira, Não, mas eles em falam alguma, isso mesmo. em alguma dimensão, em alguma existência que é infernal, é no É, inferno, sei isso. lá, né? É. E nesse aspecto, apesar de serem diferentes os conceitos, cristão e budista, tem uma lógica no sentido de que qualquer coisa que você faça que não seja virtuosa, de alguma maneira vai te levar para alguma situação, seja nessa vida ou em outra, que vai Sim. ser ruim, A né? gente, o que ele está lembrando aqui é que o inferno, é que essa situação, essa dimensão, porque aí qual é o ensinamento principal do Buda? A chave é compreender a natureza dos fenômenos, a vacuidade. É shunyata, é a talidade, né? A chave é essa. Uhum. Os infernos não têm existência inerente. A gente experiencia, como agora a gente está experienciando o reino dos humanos. Mas o nosso reino dos humanos não tem existência inerente, por mais sólido que pareça ser. Esse é um sonho que nós estamos imersos, sonho da vigília. Da mesma forma que a gente pode experienciar um sonho à noite muito vívido, muito real. Esse é o ensinamento que eles da talidade, é o ensinamento último, a visão última. Então, a gente tende a reificar a nossa experiência humana e tende a reificar a experiência do céu e do inferno. Entendeu? Sim. Mas aí é o que ele vai falar um pouquinho isso aqui lá, um pouquinho mais na frente. Ele vai dizer que a nossa experiência, se a gente reifica a nossa experiência humana, a gente vai ter que reificar o céu e o inferno. Então, aí a gente não a gente pode até andar com essas ideias, mas a gente não vai estar se aproximando da sabedoria, da lucidez completa, da lucidez do Buda. Porque a gente pode estar reificando, né? Algumas tradições seguem, por exemplo, reificando o céu e o inferno dentro dos seus processos. Se isso vai levar a uma lucidez completa ou não, a gente não sabe. Aí tem que ver cada caminho, como é que a coisa se dá, né? No caminho do Buda, o ensinamento chave principal é a vacuidade, é a talidade, é o ensinamento da vacuidade. Então, só pra gente ficar com isso, tudo bem, agora é um conceito pra gente, né? Mas pra gente ir compreendendo, realmente a gente vai tentar compreender, mas o ponto vai estar a gente passar isso para a nossa experiência, que é a partir daí é que a coisa realmente vai acontecer. Quando a gente começa a entender essa visão, essa consciência da nossa experiência. Porque o que está se dizendo é que o sofrimento é uma experiência. O reino humano é uma experiência. O inferno é uma experiência. Então, um ser lúcido, ele tem o domínio sobre isso mesmo. Ele tem uma total uma experiência natural dentro disso. Mas aí é um ser completamente, a gente não consegue nem sai da inexprimível, inconcebível, como diz lá no início do Prajnaparamita, né? Para nós aqui, É uma dessa nossa mente experiência comum. de mente, né? Tudo, É, né, é, Flori? é. Independente de corpo, qualquer corpo, Isso, essas coisas. isso. Por isso que pode ter um Buda em cada um desses reinos. Por isso que pode ter um Buda em cada um desses reinos. Que aparece lá na roda da vida, né? Um Budinha em cada reino. É por isso que pode ter um Buda em cada um desses reinos. Porque o reino é uma experiência. E a mente lúcida, que tem total domínio, ela pode surgir num reino do inferno. Como um Buda. Entendeu? Para ajudar os seres. É só isso, porque a gente vem de um conceito da igreja cristã, um pouco a gente tem essa coisa de reificar. Céu e inferno. E aqui é a terra, né?
Aí vamos lá, então, seguir mais um pouquinho e a gente vai parar e segue na próxima. Vamos ver, então a gente vai. Então ele vai dizer, o inferno, né, ele diz, então é o reflexo dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que eles produzem. Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Porque você pode estar lá naquele domínio onde muitas pessoas, onde tem um karma coletivo dos infernos. Imagina lá na roda da vida o reino dos infernos, né? Mas você pode estar lá como um Buda. Porque mesmo naquele ambiente, como aqui surgiu o Buda Shakyamuni no planeta Terra, na nossa experiência dos nossos humanos, surgiu o Buda Shakyamuni, por exemplo, pode surgir um Buda nos infernos. Nesse ambiente onde os seres têm um karma coletivo que experienciam a realidade daquele jeito, né? Que é uma experiência de mundo. E aí pode surgir um Buda ali, completamente liberado ali, né? Então os praticantes precisam... Então a gente precisa cuidar porque o inferno é o reflexo dos enganos e fantasias da mente. Se não forem controlados, então não é um ambiente externo que faz a experiência. É a nossa mente que faz a experiência. É isso que ele quer dizer, né? Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Os praticantes precisam ser cuidadosos. Alguns podem pensar, minha meditação é tão profunda que eu não tenho que me preocupar com karma. Não é necessária muita delusão para renascer no inferno. Você só não se preocupa com karma, e nem vai dizer preocupar com karma, porque o próprio Buda disse, né? A minha visão é mais ampla do que o céu, mas a minha ação é mais cuidadosa do que uma coisinha de farinha. Então, você sempre os Budas vão ser sempre pessoas que vão ser cuidadosos com o corpo, a fala e mente, porque eles precisam, que se eles podem estar liberados, mas os outros não. Então, dependendo de como eles agem, pode gerar karma. Pode não ser benéfico para outras pessoas. Então, eles vão cuidar nesse sentido, né? Porque não só em relação a ele, mas em relação ao ambiente onde eles estão se movendo. Então, algumas pessoas experimentam o inferno mesmo enquanto têm um corpo humano. Certo? Aquilo que a gente está falando, né, Aninha? Algumas pessoas podem experimentar o inferno mesmo em um corpo humano. Muitas delas ocupam... O que quer dizer é o seguinte, você pode experimentar o inferno num corpo diferenciado, mas pode experimentar o inferno num corpo humano. Então, algumas pessoas experimentam o inferno mesmo enquanto têm um corpo humano. Muitas delas, por exemplo, ocupam nossos hospitais psiquiátricos, né? Com a esquizofrenia, mania de perseguição, né? Sei lá. Há pessoas que são atormentadas pela ideia de que alguém está tentando assassiná-las ou arrancar sua carne. A gente teve uma amiga aqui na Sanga de Recife, Pernambuco, que ela vivia isso assim. Ela vivia com uma mania de perseguição e era o irmão dela, que era o perseguidor dela. Um inferno essa menina vivia. Aí ela correu para as drogas, ela encontrou o Sharidu, sabe? Teve uma conexão com o Dharma, mas isso não foi suficiente para ela, o karma dela não foi suficiente para ela não entrar nesse processo, e ela terminou como? Ela se enforcou em casa. Ela chegou a comprar uma casa lá no Dharmata. Ela se enforcou na casa dela. Foi horrível, assim, horrível. Mas ela vivia dentro de uma situação que nada conseguiu, o Lama Santa, e não conseguiu ajudá-la a sair do processo. Entende? Então é bem difícil. Então há pessoas que são atormentadas pela ideia de que alguém está tentando assassiná-las ou arrancar sua carne. A mãe sofreu muito. A mãe é uma artista conhecida aqui em Pernambuco. Ela foi para o Rio Grande do Sul, passou um tempo lá no Rio Grande do Sul, aí comprou uma casa no Dharmata. Ela também era uma menina muito, foi para a Europa. Ela vivia assim, movimento. A mente dela era muito caótica, assim, muito caótica. Muito caótica. Tinha uma filha, muito bonita menina, mas foi pau. Então, há pessoas que são atormentadas pela ideia de que alguém está tentando assassiná-las ou arrancar sua carne. Há algumas que têm a experiência de estar sendo comidas vivas ou estar presas em um incêndio. Essas são as situações das, né, doenças que as mentes sofrem, né?
Poderíamos estar sentados no mesmo quarto e não enxergar nada do que sofrem. Elas estão vivendo aquilo e a gente está ali do lado, como essa menina, né? A gente não conseguia tirar ela daquele lugar, assim, né? A mente dela vivenciava aquilo. Tinha jeito. Né? Ao mesmo tempo, podemos estar bem ao lado de um grande meditador que vivencia o paraíso, a terra pura, sem enxergar isso também, né? A gente pode estar do lado de um Buda e a gente não vê o que ele está vendo. Né? Então, o inferno e o paraíso, na verdade, não estão tão longe um do outro. Né? Porque se a gente for considerar um ser de um lado, um ser do lado do outro, um experimentando o inferno e o outro paraíso, terra pura, né? Então, né? As mentes estão ali, tão próximas, né? Mas estão tão distantes no sentido da experiência. Né? Então, entender isso não é fácil, já que a experiência do paraíso é muito diferente da do inferno. Mas a ideia ganha sentido se considerarmos o exemplo de uma substância simples, como a água. Esse é um exemplo clássico que eles dão, para mostrar como um mesmo fenômeno pode ser experienciado de forma muito diferente por outros seres. Ele vai falar a água. Então, para os humanos, a água é crucial para a manutenção da vida. Para os peixes, ou um animal, né, é o seu meio ambiente. Ele nem vê água como nós vemos água. O peixe, ali é o ambiente dele. Ele nem tem nome para isso. Para os deuses mundanos, a água é uma substância semelhante à ambrosia. Por isso que o pessoal usa muito a água como oferenda, né? Assim, como ambrosia nos altares. Você usa a água, né? É um pouco a analogia de que água para o reino dos deuses é uma ambrosia. Então a gente considera que... Só que é deuses mundanos, né? Mas a gente considera como se fosse a gente pode considerar a água como um deus considera, né? Por exemplo, uma ambrosia que se oferece, né? Pura, né? Então, para os fantasmas famintos, a água pode ser vista, ela pode ser experimentada como sangue e pus. Para os seres dos infernos, ela é experimentada como lava derretida. Não é que a substância em si se modifique de um caso para outro, e sim a percepção e a experiência que os seres diferentes têm dela. Então, aqui agora, por exemplo, nós experimentamos, por exemplo, o chão, o livro. Mas a gente pode imaginar uma formiguinha passando aqui, como ela está experimentando, né? A mesa, o livro, o chão, né? Como que ela experimenta isso, né? Então, é um pouco isso. A substância, o fenômeno pode ser a mesma, a substância pode ser a mesma, mas ela pode ser experienciada de N formas, a depender de como a mente se relaciona com ela, né? De onde está aquela mente que se relaciona com ela. Então, da mesma forma que nossa visão se altera quando colocamos óculos com graus diferentes, a experiência da realidade é inteiramente condicionada por nossa percepção, que é determinada pela extensão dos nossos enganos e delusões. Então, claro, uma mente completamente sem engano e sem delusão é uma mente completamente livre, experiencia a realidade de um jeito que a gente não pode nem imaginar, nem exprimir. Já uma mente com enganos e delusões, a depender da extensão desses enganos e delusões, a experiência vai ser, né, completamente condicionada por elas. Então, em escala cósmica, as experiências... Deixa eu só ver onde a gente está aqui. Onde eu pensei que a gente vai parar. Em escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres, no caso,
seres dos deuses, semideuses, humanos, né, dos 6 reinos, né? Animais, fantasmas, famintos e infernos. Então, em escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres nos 3 reinos da existência, reino do desejo, da forma e da ausência de forma, que é a existência cíclica em seu todo, as experiências das 6 classes de seres constituem dramas coletivos que se desenrolam como expressão do karma grupal desses seres. Então, se a gente olhar mesmo para aquela imagem da roda da vida, é como se cada experiência daqueles reinos são expressões de um karma grupal que se desenrola. São pessoas, por exemplo, nós humanos, porque nós temos um karma para nascer com tivemos um karma para nascer com esse tipo de corpo, com esse tipo de interação com o ambiente, com olhos, ouvidos, nariz, com essa, né? A gente faz surgir, a partir desse karma coletivo e do surgimento dessas várias manifestações, né, de seres, faz surgir um ambiente. E pode ser mudado, né? Que se a gente for ver, por exemplo, a história da Terra, a depender do momento... Tchau, Cris, querida. A depender do momento que esses seres humanos surgiram na Terra, a Terra já se... A gente já o ambiente externo já se modificou muito, né? E agora aqui mesmo, por exemplo, aqui agora a gente pode ver quão diferentes são os ambientes se a gente for, por exemplo, para Xangai, na China, agora, nesse momento, que é uma cidade super tecnológica, e for lá numa tribo aborígene da Amazônia ou da África, ver como são experiências completamente diferentes, né? Completamente diferentes. São seres humanos, mas por conta do karma coletivo, eles vivem num ambiente completamente diferente, né? Até como se fossem mundos diferentes, dentro do mesmo mundo, né? Oi, Ana, ou Paulo? Agora eu que vou tagarelar um pouco. Estávamos vendo um documentário, era uma fala muito curta do Thich Nhat Hanh. Sim. E ele estava falando sobre ajudar os fantasmas famintos. Mas os fantasmas famintos a que ele se refere são pessoas que estavam sofrendo, por exemplo, um rapaz que tinha tanta raiva do pai dele e que ninguém conseguia ajudá-lo. Ele ficava só naquela... Né? Mesmo depois que o pai morreu, ele continuava, não conseguia se reconciliar. Perdoar, sim. Uhum. E o Thich Nhat Hanh, então, o conduziu primeiro imaginando esse moço, a ele próprio, com 5 anos de idade, Uhum. uma criança frágil, que uma palavra dura podia machucar, Uhum. um sorriso poderia acolher. Então, essa experiência de ser um ser humano, mas estar vivendo uma mente insatisfeita, raivosa, isso tudo tem aí os 6 reinos, né? Uma Uhum. mente embotada, você está... Uhum. Então eu posso experimentar na minha vida, Condição humana, vários num reinos. único dia, Vários né, reinos, eu com certeza. experimento vários reinos. Se eu passo raiva, eu estou no inferno. Se eu fico perdido, abobado, eu estou... Isso. Por isso que os reinos são associados aos kleshas, né? As Exato. emoções perturbadoras, né? O medo, a raiva, o reino dos infernos, né? A raiva, o reino dos infernos, o medo, os animais, a carência, o reino dos fantasmas famintos, o orgulho, o reino dos deuses. Então a gente passa Eu por vejo essas... assim que, mesmo eu, por exemplo, se eu estou diante de uma bela refeição, mas de repente algo me aborrece a tal ponto, eu posso perder até o apetite, já não ver aquele, né, aquele perfume da comida, já perder até o apetite. Uhum. Com certeza, exatamente. A gente flutua pelos 6 reinos, né? Pelas emoções dos 6 reinos, pela mente dos 6 reinos, né? A gente tem todas essas marcas.
Por isso que é dito que a gente nasceu nos seres humanos, porque a gente tem a gente praticou virtude maculada pelos seis venenos. Por isso que a gente tem todas essas marcas, né? Por isso que a gente pode passar. Também é isso que faz com que a gente também saia. Porque a gente experimenta rapidamente, a gente não está atolado naquela experiência, como está no reino dos infernos, no reino do fantasma faminto. Mas a gente pode experimentar e ver, pode entrar e sair rapidamente. Isso faz com que a gente veja qual é a maleabilidade da mente, entendeu? Como é que a mente constrói isso? É por isso que facilita, por isso que o reino humano é mais poderoso nesse sentido, porque a gente pode experimentar essas emoções todas, sair dela rapidamente e ver que é possível sair. Quem está atolado no prazer, aí também é mais difícil. Né? Tanto como ele falou, tanto para os reinos inferiores como para os reinos superiores, a gente está atolado naquela condição, é mais difícil a gente ver. Já os reinos humanos é favorável por isso, porque a gente tem uma experiência que flutua. E aí a gente tem condição de entrar e sair e ver, né? Mais rapidamente. Claro que tem exceções. Tem muitas mentes, como ele diz, os humanos que estão atoladas dentro né? Já como se nesta vida se encaminhando para aquela experiência daquele reino ali, né? Mais intensamente, né? Pois é. Então, já está um pouco no nosso horário. Deixa eu só ver se a gente fecha aqui. Eu ia fechar mais à frente um pouquinho, mas eu acho que foi bom. A gente vai... Então, é um pouco aqui, né? Eu acho que a gente pode parar aqui, né? O que vocês acham? Tá bom? A gente para aqui. Então, vou botar aqui quando vemos um filme projetado na tela. A gente segue aqui, voltando para esse tema aqui, né? Vou botar esse laranja aqui, grande. Ok. Pronto. Ups. Por que não saiu? Cadê vocês? Ah, pronto. Agora voltou. Eu que me perdi aqui. Fiquei presa na tela do... Vocês estão me vendo? Estão vendo a telinha aqui, né? Tá. Então, vamos fazer a dedicação? Vamos. Mas a gente, esse karma grupal pode nos atrapalhar um pouquinho, porque ele vai reforçando aquilo que a gente está, né? A gente quer dissolver, e aí o karma grupal vem e reforça exatamente aquilo que você já estava pensando que pudesse dissolver um pouquinho, né? Reforça muito. É isso. A gente fica preso por conta disso, né? Pelo karma coletivo, né? A gente compartilha. Por isso e aí parece verdade mesmo, né? Porque parece verdade. Né? E nada porque é compartilhada, é confirmada aquela experiência. Todo mundo está vivenciando aquilo, né? Todo, né? Mas a gente vai se dando conta. Mas se a gente for olhar bem, cada um tem uma experiência diferente. Diferente. Por mais que possa parecer igual, não é diferente. E cada um vai experimentar a partir da sua... Acho que eu já contei isso. Eu tenho uma irmã gêmea, tá? Então, assim, não sabia, não. Eu tenho uma irmã gêmea. Durante os primeiros 5 anos, minha mãe era aquela holandesa, assim, né? Bem rígida, assim. Então, tudo a gente tinha que fazer igual. Mesma roupa, mesma coisa, mas tudo, sabe? E daí, a gente tentava, assim, mas tudo. Mas quando ela conta as histórias, os mesmos lugares, a mesma coisa. Quando ela conta a história, assim, de mais tarde um pouquinho... Que era a experiência que vocês viveram, né? Igual. São completamente diferentes das minhas. Não parece, assim, fazer tudo igual. Se uma ia pro cinema, outra ia. Se uma saía do cinema, outra saía. Se uma pra uma festa, outra ia. Então, e assim, quando ela conta essa coisa da infância, eu não reconheço. Quando eu conto, ela não reconhece. Exatamente. Fechou o teu coisa aí. Não é o externo. É a mente. Exatamente. É a mente. Exatamente. A mente dela de um jeito totalmente diferente. As mesmas coisas o tempo todo, anos seguidos. E além disso, a mente dela traz os karmas anteriores dela, né? Exatamente. As propensões anteriores. Então, o que se move nela, quando ela está diante de uma circunstância, é completamente diferente do que você, né? Dá pra ver bem direitinho. Pois é, interessante. Aí vamos olhar. Então tá bom, vamos fazer dedicação. A gente seguir aí refletindo. Então tá bom. Vocês viram o Lama Santen com o Dalai Lama, né? Que maravilha, né? Foi maravilhoso o encontro lá. Uma sanguinha do Brasil lá, de brasileiros, foram até o Dalai Lama.
Monte Corro, a esposa dele, acho que é a menina Carol que faz as traduções pro Lama, que mora lá na Dharamsala, que é aluna do Zonza. Aí eles se juntaram e acho que conseguiram audiência. Foi maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom. Muitas bênçãos. O Lama vem todo abençoado aqui pro Brasil de volta. Deixa eu pegar aqui nossas preces, então. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano da existência, do oceano Sansara, possa eu liberar os seres. Sunandi tanche pani tobni ne pedrana panjeshin que ganati balon trupai si pezzole droa show. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres, que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Vamos ler para o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem com o sol e a lua, todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Shagdu. Acho que eu tenho aqui do Shagdu. Tem. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que é a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança, tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os demais mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niududa, Orgin Lama Drugyune, Droatikya Malupa, Dei Salagopasho. Queridos, boa noite então, obrigada pela companhia. Obrigada, Flori. Até a próxima terça, se tudo correr bem. Tchau, pessoal. Boa semana a todos.